Sejam muito bem-vindos Bora lá ao mais. então. Agarrou, agarrou. Sejam muito bem-vindos ao mais um Agora- Despertar Sem Edição. A gente tá rindo aqui, gente, porque a gente já tá há um tempão parece com problemas de internet. Hoje eu tô recebendo a Thay Carneiro, mentora maravilhosa, terapeuta, instrutora de terapia. E a gente já começa rindo, e eu gosto muito que a Thay sempre traz essa leveza, entendeu? A gente estamos aqui. O que precisa acontecer? A gente não sabe. Thay, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo convite, pela energia, pelos ensinamentos. Obrigada, Fausta. Eu adorei o convite, adorei o convite. É uma experiência nova. Geralmente eu que estou no comando, vamos lá e tal. Esse lugar solta o controle, deixa ela guiar. Muito bom. E legal a gente ter começado dessa maneira, né? Começou cheia de resistências, internet não funciona, não sei o quê. E tá, o que que a gente faz com isso? Vamos fazer. O máximo que pode acontecer é marcar para outro horário. Não, vamos fazer agora, né? É isso, assim, às vezes a gente está no meio do caos e a forma que a gente lida com ele transforma tudo, né? Então, acho que já é um pouco do tema, né? Que a gente começou a mexer hoje. É um pouco do tema mesmo. Tá, eu vou começar, porque aí daqui a pouco a gente chega na nossa central. Não, vamos contar a anedota da central antes. A Thay me mandou uma mensagem e falou assim: Fausta, acho que não vai dar, porque ela falou com o pessoal da internet dela, quando tá vermelho é só na central. E aí ficou verde. Aí a hora que ela me contou, eu falei: tá, é porque a nossa central é outra. Realmente é outra central. E como você chegou a essa outra central, Thay? Como que foi esse despertar, parece, para você? Nossa, eu acho que eu sempre conto uma história de quando eu estava no momento. Porque eu sempre fui uma criança, desde muito pequena, eu sempre fui aquela criança que encontrava soluções. E às vezes, para os adultos, isso é um pouco chato, né? Porque, assim, às vezes o adulto ele quer se manter na mesma historinha justificativa. E a criança tá ali, não, mas por que você não faz isso? Não, mas por que você não faz aquilo? Não, mas por que. Você E, vai acabar com o meu problema assim tão fácil. Exato, exato. E isso sempre gerou muita resistência. E aí, assim, eu não entendia por quê, né? Mas E aí eu cresci com essa ideia de que sempre pode ser diferente do que é. Sempre isso já veio no meu DNA, assim. Sempre pode ser diferente. Sempre dá para resolver. Sempre tem uma outra opção que eu desconheço, mas que existe. E isso para mim sempre existiu, sempre foi muito claro, assim. Isso nunca nem. Acho que talvez seja uma das primeiras vezes que eu estou refletindo sobre isso, mas isso sempre foi algo muito fluido. Só que antes eu não usava isso de uma maneira tão elevada. Talvez eu nem desse tanto valor para isso, né? Como uma virtude, né? Como de um lugar elevado. Eu só achava que isso era normal e que todo mundo era assim. Era Acho o que seu esse é um grande padrão. problema das nossas. Eu acho que esse é um grande problema quando a gente não conhece as virtudes e não conhece as nossas virtudes e não valoriza as nossas virtudes, porque a gente só acha que isso é o modo default, o modo padrão de todo mundo, e não é. E, e eu sinto que quando eu comecei mesmo a buscar algo novo, foi um momento em que minha vida estava perfeita dentro de todos os padrões sociais e eu estava me sentindo miserável. Foi um momento em que eu tinha alcançado absolutamente tudo que era necessário alcançar dentro dos padrões sociais que eu cresci, né? Que senso comum, né? Afegão médio. Então, assim, Tá cumprida a cartilha. tinha cumprido absolutamente tudo e eu estava me sentindo miserável. E aí eu parei para refletir sobre isso. Peraí, tem alguma coisa muito errada com isso, né?
como que. Era para você estudar. Eu fui lá, estudei o máximo que eu podia estudar. Beleza. Aí é para você, sei lá, trabalhar. Eu trabalhava para uma multinacional, ganhava super bem e viajava o mundo. Poxa, é para você conhecer outras culturas. Fui conhecer outras culturas. É para você ter um relacionamento saudável. Eu tinha um relacionamento saudável, incrível. Era tão saudável que era chato, sabe? Cara, eu tava cuidando do corpo, tava cuidando de tudo, praticava esporte, morava na beira da praia e, tipo, e eu tava me sentindo miserável por dentro. E aí eu lembro de um determinado momento em que eu tava correndo na praia, e aquele momento, né, depois do runner's high, né, aquele momento né, que teu Adrenalina. pico de endorfinas, né, da serotonina e tal. E aí, aquele momento, assim, olhando o sol, batendo no mar, aquele momento de graça, né? É um momento de estado de graça. Ali eu falei, cara, se o mundo é só isso, né? Hoje em dia. Porque assim, naquele dia, naquele momento o que eu percebo é que o meu olhar, ele tava, né? O véu da ilusão tava ali, tava muito tapado. Então, assim, se o mundo é só isso, para mim já deu, acabou. Ferrou, já, Assim, ganhei, já comprei todo. ferrou. Cumpri tudo que era para ser cumprido. E eu ainda tô me sentindo miserável, eu ainda tô deprimida, e eu ainda tô me sentindo cocô do cavalo do bandido. Por quê? Né? E eu comecei, tipo, a cartilha que me deram, ou a cartilha que me deram estava errada, ou o mundo estava errado, ou eu estava errada. Alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada, porque, né? Eu cumpri todos os itens da cartilha, e ainda assim eu estava me sentindo muito, muito estranha. E aí, naquele momento, eu falei, cara, se existe alguma coisa diferente para além disso daqui, me mostra, porque isso aqui que eu tô vendo, essa matrizinha, não tá, tipo, não tá satisfazendo, né? E eu sinto que é uma, né, depois de que eu comecei a atender, que eu comecei a dar cursos, mentorias e tal, e aí eu conversando com muitas pessoas, eu comecei a perceber como que, assim, todo mundo que está nessa busca se sentiu dessa maneira em algum momento, né? Esse vazio interior. E aí, muitas vezes, o que acontece é que, assim, a gente acaba, por tentar pertencer a grupos, acaba seguindo o que cada um diz que vai preencher e não preenche. Aí você vai lá, tenta, não preenche. Aí você vai lá, tenta outra coisa, não preenche. Aí você vai lá, tenta outra coisa, não preenche. Que só dá para preencher da gente mesmo. Mas até a gente chegar nesse lugar, e até quando eu falo isso, sou até um pouco hipócrita, porque só dá para preencher da gente mesmo, não é uma fala e não é consciente. E não é um lugar onde eu vou falar para você, só dá para preencher de você mesmo, e você vai falar: ah, valeu, obrigada, eu vou ali me preencher de mim. Não é assim. Podia, né? Mas não é. Podia. Meu ego queria Ou que às fosse. vezes ou às vezes é para alguém, e eu ainda não sei, né? Tô aberta para essa possibilidade também, mas assim, no geral, não é um lugar onde você pega uma dica num videozinho e vai lá e dá um check. É um processo interno, é um lugar de descoberta interna. É se fazer a pergunta, antes de tudo, quem sou eu, né? Por que que eu tô aqui? O que que eu vim fazer aqui? Será que eu sou só essa pessoa que está se olhando no espelho? Será que as minhas ações elas são só pelo bem ou com o objetivo de acumular bens ou acumular algo? Ou será que as minhas ações devem ser só pelo bem da minha família? Quem é a minha família? Sou eu, as pessoas ao meu redor, os ciclos, a terra, né? Vai ficando muito profunda, né, Thay? Que Então, é essa questão de identidade. Quem eu sou? vai. Quem eu sou? E eu sinto que é uma jornada pra gente lembrar de quem a gente é mesmo, sabe? Pra gente lembrar. Vou até tomar um café nessa pausa dramática aqui. Né? Porque eu acabei de pensar, falei, nem sabia que a gente ia chegar tão fundo tão rápido. Tô aqui. Gente, será que era para ir nesse lugar? Mas também se é, e se não é, tá tudo bem.
Se sei veio. lá, acho que a gente também. Pode falar. Pode falar, perdão. Não, eu quero falar que se veio é porque era pra ir. E a gente não. Tem uma frase de um curso de milagres que eu gosto muito, né? Eu não sei pra que serve nada disso. Eu não sei pra que serve nada disso. Mas se veio, se tá aqui, é porque é o que a gente precisa ouvir, em primeiro lugar, eu e você, e o que quem tá ouvindo a gente agora precisa ouvir também. Nossa, total, total. Eu acho que assim, muito esse processo de canalizar, de compartilhar essas experiências, antes de tudo, é muito para eu me escutar contando as mesmas histórias de novos lugares e, e como essas histórias batem e às vezes tocam em lugares profundos que vão abrindo chaves, né? Então, assim, tanto na gente quanto nas pessoas que escutam. E muitas vezes a pessoa ela vai captar, sei lá, às vezes uma palavra daquilo que a gente falou, às vezes vai, enfim, usar suas próprias referências e levar para algum outro lugar, e a gente não tem zero controle disso, né? Eu sinto que no início, quando eu comecei a dar curso, eu me preocupava demais com isso. E Para onde vinha eu vou muito levar desse esse lugar de povo? controle. Hã? Para onde eu vou levar esse povo? Assim, é engraçado, né? E aí eu entrei nessas piras, assim, às vezes até um pouco megalomaníacas, né? De olhar assim, não, cara, mas se Jesus, né, não foi compreendido, se até hoje, se até hoje ninguém entende o que ele falou, a única coisa que ele falou é, tipo, ame o outro como a ti mesmo. Até hoje a gente não entendeu essa, né? É só isso, ele Tipo, é só resumiu. isso. Se a gente tivesse entendido só isso, já tava bom pra caramba. Mas nem isso a gente entendeu. Né? Que tipo, use o meu ensinamento e aplica na sua própria vida, né? Não, vamos colocar ele num pedestal, Longe supervalorizar da algo que a gente. gente, bem longe da gente, algo que a gente nunca vai alcançar, né? Nem se propor a tentar, né? Se colocar no lugar ao mesmo tempo, de inferioridade, de pecado e uma série de outras coisas, né? Você tá, obrigada por ter trazido ele também, já tão É, então tão presente nesse lugar, sabe? Porque ele hoje é um lugar da minha vida que ele tá de meu amigo, de eu chamo ele pra dirigir, eu chamo ele quando eu tô puta, eu brinco com ele, entendeu? Eu rio, mas a gente coloca, né? Ele lá. É um lugar muito longe, né? Eu acho que é muito lindo quando você tem figuras que representam um lugar de conexão com o amor puro, verdadeiro, incondicional. Seja Jesus, Buda, Kuan Yin, Não independente da importa. religião, independente, não importa qual a figura que você usa. As figuras são lindas, elas têm a sua simbologia, a simbologia ela é importante, né? Nosso subconsciente ele trabalha com esses símbolos muito bem, mas ao mesmo tempo trazer para perto e trazer e não trazer se elevar também, né? Eu acho que é um caminho um pouco de trazer mais para perto e de se levar mais para perto. Eu sinto que é um pouco dos dois, né? É a gente se levar mais para perto, tipo, o que eles fizeram de tão incrível que tornou o nome deles imortal? E o que eu posso fazer para ir mais para perto disso, né? Porque se a gente for parar para pensar, o que eles fizeram foi incluir todos como parte de si mesmo. Assim, E quando a Sim? gente traz isso, e quando a gente traz isso, e só, cara, se eu puder fazer um pouquinho a cada dia, né, de tipo, eu incluir todos como parte de mim, assim, seja uma árvore, seja.
né? Uma pessoa que tem um ponto de vista completamente diferente do meu. Porque fazer isso com uma criança, fazer isso com sei lá, o mendigo que está pedindo esmola, é muito fácil, né? Todo mundo gosta de entrar nesse papel de bonzinho. Cara, fazer isso com alguém que tem um ponto de vista extremamente diferente do seu, fazer isso com um político que está tomando decisões assim muito divergentes das suas, aí sim, aí que é o aprendizado legal. Né? É aquele meme. Jesus falou que é para amar a todos, não dá para escolher. Já viu esse meme? Falou que não é para escolher. É. E, nossa, é muito engraçado, porque eu não estava esperando que a gente. Agora eu entendi por que tinha tanta resistência na mente. Porque a gente ia entrar no lugar da unidade, né? É. Porque quando a gente. Qualquer caminho espiritual que seja, no final ele vai te levar para a unidade. Ele vai te levar para a Qualquer inclusão. caminho. Não importa a cara. Completamente, é. Cara, você trouxe um negócio muito legal, porque quando eu, né, durante o início do meu processo de despertar, eu sempre via um símbolo, um determinado símbolo, em todos os lugares. Em todos os lugares. E aí, esse símbolo, para mim, ele tinha um significado, porque era como se me mostrasse que eu estava me alinhando com alguma coisa, assim. A simbologia, ela entra em lugares muito profundos dentro da gente e trazem uma mensagem. E muitas vezes essa mensagem a gente não consegue nem muito decodificar com a mente na hora, mas você só sente que você devia estar ali, que você devia estar falando com aquela pessoa, que você devia estar fazendo aquilo. Então, é como se traz uma sensação de paz interna, do tipo... "Ah, tô fazendo aquilo que minha alma escolheu fazer, sabe? Então, e aí antes era um símbolo como que fala? Enfim, era tipo um caracol. É. É. Antes aparecia muito, assim, do início do processo de despertar até todos os cursos e todos os, né, noites escuras da alma, todos os processos. E aparecia das formas mais incríveis, seja um caracolzinho que eu via no chão, seja uma pichação numa parede, seja uma nuvem em formato de caracol. Aparecia em lugares assim completamente estranhos. Depois que eu recebi assim, de maneira muito clara o que que eu vim fazer aqui, mudou para o símbolo do Yin e Yang. Uhum. Cara, é incrível a quantidade a variedade e diversidade de possibilidades de símbolo do Yin e Yang que existem no universo. Assim. E que já apareceram para Cara, você. e que já apareceram para mim, porque assim é isso, é trazer reunir a dualidade para a unidade, né? E entender que um é parte do outro, né? Que tem luz na sombra, que tem sombra na luz. E o símbolo do Yin e Yang, ele aparece com muita, muita, muita frequência. Muita. Seja na tatuagem, nas costas de alguém, até, sei lá, um desenho na areia. Uma vez, eu tenho algumas fotos, assim, sabe na madeira, quando tem aqueles desenhos na madeira? Uhum. Tinha um desenho na madeira que era igualzinho em Yang, assim. Era, cara, muito, muito incrível. Assim, universo, assim, muito criativo nas formas de mostrar pra gente. E é isso, é uma outra coisa, né, Thay? É muito, eu tô com saudade, parece, desse lugar, desse flow de. Ele mostra, gente, das coisas que a hora que você vê que esse mundo realmente não pode ser só aquilo que você trouxe lá na sua corrida na praia de não, se for só isso aqui, não dá. Porque começa a surgir de um jeito que você fala assim, como que isso veio parar aqui? Isso aqui tá aqui. Como é que essa madeira tem um yang nela naturalmente? E aí a hora que você fala, realmente eu não tô tão doida assim, porque não sei se você experimentou essa sensação, muito provavelmente, porque eu não conheço ninguém nesse caminho de despertar que não falou assim, eu acho que eu tô doida. Acho que talvez É. eu esteja fora da casinha.
Olha, por muitas vezes, principalmente no início, né? Eu acho que quando as habilidades psíquicas começam a abrir, né? Eu, graças a Deus, assim, eu tive uma muita facilidade, muita amorosidade no meu processo de abrir essas habilidades. Mesmo porque na minha infância eu passei por muitos traumas, porque assim, tanto minha mãe quanto minha irmã mais nova tinham clarividência, mas nunca se trabalhavam. Então elas tinham muitos momentos de viu um espírito, desmaiava. Minha mãe principalmente. Imagina, para uma criança de 5 aninhos ver a mãe desmaiando do nada porque viu um espírito. E aí você não sabe se a mãe vai voltar. Então a sensação para a criança é de que a mãe morreu diante de você, né? Então até tipo acordar ela. Então eu tinha muito forte esses traumas de tipo ver espírito é uma coisa ruim, né? Isso vai me machucar e tal. Então quando eu comecei a escolher abrir essas habilidades psíquicas, foi de um lugar muito amoroso, foi uma experiência completamente diferente da que eu tinha visto na infância. Então, eu sempre tive um suporte muito amoroso de como abrir, quando abrir, com quem abrir, de um lugar não egóico, né? De não usar isso como um lugar onde você acha que tem mais poder do que o outro, ou, sabe? Ai, você tá com energia ruim, eu tô com energia boa, sabe? Então, assim, sempre. Quando eu começava a desviar um pouquinho para esses lugares, eu tomava uma peia, sabe? Era um lugar de tipo, sabe? Volta. Volta. Então, isso sempre foi muito, sempre houve muita firmeza nesse caminho, sabe? De não cair nesse lugar, não. Tipo, a gente não tem tempo para esse lugar, sabe? É, e acho que eu me perdi no que você perguntou. Quando a gente Desculpa, acha que é TDAH. doido, né? Eu Ah, tô na isso! mente com um lembrete do amor muito fácil, que eu acho que foi importante você trazer isso da sua abertura de habilidades, são dois lembretes, ele vem em duas formas, que é o caminho é leve e feliz, e o outro é eu aceito que o caminho é leve e feliz. Porque às vezes a gente não aceita que o caminho pode ser leve e feliz. Mas o que Total, eu tinha te total. perguntado é a sensação de estar ficando doida, De assim. loucura. É, de. Sim, e até hoje, de vez em quando, vem algumas coisas. Mas eu tava vendo. Teve uma mensagem que eu recebi em algum momento, em alguma meditação, que assim, às vezes a gente recebe umas mensagens que, às vezes, uma frase, para a gente descompactar ela e para quando ela chega trazendo muita emoção, né? Às vezes os downloads eles vêm trazendo muita emoção, trazendo um estado de graça, né? Às vezes vem um choro, né? Durante uma meditação, isso é muito comum. Ah, e uma das coisas que eu sinto e que eu tô descompactando ainda é essa sensação de que, cara, no momento em que a gente como a gente ainda vive nesse universo dual, né? E assim, a gente está caminhando para a unidade. Muitas vezes, no momento em que você está se sentindo mais fraca, mais enfraquecido, às vezes é o momento onde você está adquirindo mais força. O momento em que você está se sentindo, às vezes, mais insana, porque o que você está vendo é completamente diferente de tudo aquilo que está todo mundo seguindo, é o momento que você se sente mais doida, mais insana, talvez seja o momento onde você está adquirindo mais sanidade. Né? Às vezes, um momento em que você tá se sentindo tipo, cara, tô falida, tipo, descriei meu dinheiro todo de novo. Talvez seja um momento onde você tá aprendendo a sua maior lição de abundância. Então, assim, é não se perder e não deixar que um pequeno momento defina quem você é, ou defina a sua vida, ou defina para onde você está indo. Eu acho que essa é uma das lições que eu tô passando e que assim, é não deixar que talvez esse momento de insanidade defina adquirir essa bênção de adquirir mais sanidade, sabe? Porque faz parte do processo também. Falou isso e é muito engraçado, porque acho que tá e não me lembro de já ter conversado com você sobre isso. Não acho que você seja estudante de um curso em milagres. Não, eu vi uma palestra dele uma vez
enfim, numa convenção de espiritualidade. Esquerda. É, É. mas não é, mas eu acho muito interessante que quando a gente vai entrando nesses lugares, e não é só você que eu já recebi aqui, que não estuda um curso Milagres também, na verdade a grande maioria das pessoas não estuda. Inclusive, Thay, vou contar, gente, eu tô na comunidade da Thay, nesse Decor, e semana passada a gente estava na mentoria, e a Thay falou, gente, eu conversei com o GPT, de 5 a 10% das pessoas só se interessam por espiritualidade no mundo, mais ou menos 5. Aí eu peguei, abri e fui aprofundar. Aí eu fui perguntar de um curso em milagres. A estimativa dele é que é 0,5% da população estude um curso em milagres. E o que acontece? Por que a gente estava falando disso, né? Porque a gente entra numa bolha. Então, todo mundo que a gente conhece está na espiritualidade. E parece no nosso mundo que todo mundo estuda espiritualidade. Mas não é isso. E por que eu estava falando isso? Ah, o que eu ia comentar sobre a Thay não estuda um curso em milagres. Mas olha como que ela traz de espiritualidade e o que eu tenho ouvido das pessoas que não são estudantes de um curso em milagres, mas trazem aqui, é a mesma coisa. Porque quando a gente vai, é de novo, né? A gente entra no caminho, é a mesma coisa. Porque o curso em milagres, Jesus fala que você não é capaz de avaliar seu progresso. E ele fala exatamente o que você falou. Às vezes, quando você acha que você está mais progredindo, é quando o seu ego está e quando você acha que você tá Tá assim, gritando. estacionei, deu ruim, é quando você tá progredindo. Então achei muito interessante, porque tem exato essa fala, sabe? É a mesma coisa que você falou, de outra forma, mas é a mesma coisa. Eu amo viver a unidade. Obrigada por me É lindo lembrar. isso. Cara, isso é muito lindo. E eu acho que assim, isso eu vou até trazer para um outro lugar que não tá necessariamente dentro tá envolvido com a espiritualidade também, mas não diretamente, que cara, a professora Lucilena Galvão, ela, assim, eu cheguei antes do meu processo de despertar espiritual, eu frequentava a Nova Acrópole da Tijuca, é, e assim, eu sempre gostei, isso, sei lá, faz mais de 10 anos isso. Então, assim, sempre gostei muito dela, né, antes dela ficar mega famosa, né, do Amor. Brasil inteiro. E aí, recentemente, de uns meses pra cá, eu comecei a reescutar algum podcast dela. E aí, eu tava escutando hoje um podcast dela, maravilhoso, assim, e ela tá falando. Aí ela, gente, olha só, isso é geometria, é um triângulo. Tipo, são dois pontos, conexão entre dois pontos, né? Se você tá descendo, fica mais distante. Se você tá subindo, fica mais próximo. Ela, tipo, Faz não fiquem todo sentido. chateados. Ela é maravilhosa. Tipo, não fiquem chateados comigo, não. Isso é geometria básica. É tipo. Então, assim, se você está buscando um lugar de evolução e de alinhamento, é óbvio que a conexão entre dois pontos, entre duas pessoas, entre duas linhas de raciocínio, entre duas formas de ver o mundo, ou duas técnicas diferentes, cada vez vai ficar mais próximo e cada vez a gente vai se conectar mais. Se a gente estiver buscando aquilo que nos desconecta, aquilo que nos. Se a gente estiver buscando isso é bom, isso é ruim, criticando, isso vai só baixando. Quanto mais vai baixando, mais distante vai ficando os pontos do triângulo. Então, assim, ela Nossa. colocou isso de uma maneira tão simples, tão óbvia, que assim. Tô chocada. Né? Travou, voltou. Até travou, porque eu fiquei Chocada, eu chocada. também fiquei mega chocada, gente. Sim. Cara, nossa, ela é maravilhosa. Eu gosto muito do jeito que ela ensina. E ela ensina de um lugar de tipo, eu estou aqui, eu sou professora, eu vou ensinar, acabou minha aula, beijo. Daqui a pouco amanhã estou aqui, estou professora, eu vou ensinar, acabou. Não tem aquela coisa de tipo da necessidade de super glamorização daquele ensinamento. Não, ela tá, tipo, eu tô aqui, eu tô servindo, tá aqui, pronto. Sabe? Assim, eu acho é muito estoico, é muito lindo, assim. Particularmente, eu gosto muito da forma dela de ensinar. Já que você trouxe ela, né? Eu acho que uma das coisas que mais me marcaram, já que eu aprendi com ela, é quando ela fala do Caibalion. Ela fala, gente, por que essas 7 leis herméticas são coisa.
Porque eu abro a minha janela e eu vejo acontecer. É por isso que eu acredito nela. Que eu abro e eu vejo acontecer. Então, assim, é isso, entendeu? É isso. Não Eu tem. experienciar. Quando você falou até de não ter espiritualidade, não é que não tem espiritualidade, eu tenho para mim que tudo é espiritual, sabe, pai? Tudo pode ser espiritual. E, e quanto menos rótulo a gente coloca, mais livre a gente fica para poder transitar por esses lugares e só receber. E subir, como você trouxe, nossa, eu amei isso. Eu amei isso. Genial. Genial, Encontrar. Érica. Não, assim, eu concordo. Eu acho que tudo é espiritual, a revolução vai ser espiritual, tudo é de dentro para fora, não adianta, assim. A gente fica tentando procurar mudar o externo, quando na verdade é dentro que a gente precisa olhar e buscar as nossas desconexões internas, conectar, e aí quando a gente conecta dentro, o externo muda. E aí, pouco a pouco, a gente vai se reconectando com a percepção de magia, né? E entender o quanto que nós somos mágicos, porque, nossa, eu resolvi um negócio aqui dentro, reconectei um fiozinho que estava solto, e aí a minha tela mudou, as pessoas mudaram, né? Tudo mudou. Eu acho isso genial. Eu acho que a gente é uma necessidade humana, né, muito forte, assim, se reconectar com a magia. As crianças trazem isso de uma maneira muito natural, né? Tudo é mágico para a criança, absolutamente tudo. Elas estão sempre com esse olhar de que o mundo tem sempre algo novo para oferecer. E eu sinto que conforme a gente vai crescendo, ficando adulto, cada um com as suas experiências, dores, mazelas, conforme a gente vai, muitas vezes se perdendo nas histórias de dor, ao invés de integrar os aprendizados, muitas vezes a gente vai esquecendo, né, desse brilho no olhar, desse lugar de que o mundo sempre tem coisas novas para oferecer. E começa a focar, tipo, o mundo vai me oferecer a mesma merda que me ofereceu ontem, sabe? Ou, não, cara, é tipo, aquela merda que o mundo te ofereceu ontem, você poderia ter transformado em adubo, você não transformou, você ainda tá carregando, tá fedendo aí, porque, né? Vai carregar ela até quando, né? Então, Vai carregá-la até quando? É exatamente isso, né? Acho que tem duas coisas que você trouxe aí que são muito importantes. Uma não é o que acontece, né, Thay? Nosso olhar. É o nosso olhar, não é sobre o que está acontecendo. Porque a mesma coisa que para mim pode não significar nada para você, tipo yin yang, para mim é um símbolo bonitinho, mas para você nesse momento ele tem uma outra conotação. Então, e esse lugar, eu tô falando, parece que de duas coisas diferentes, mas é a mesma coisa, mas enfim. E esse lugar de, às vezes, romantizar a vida mesmo, sabe? Olhar a flor e achar a flor bonita. E não é só uma flor que tá aqui. E eu vejo isso muito claramente. De vez em quando eu perco esse meu olhar. Mas eu moro no Rio, em paisagens maravilhosas, que a grande maioria das pessoas está passando ali, é só uma paisagem, não, é o trânsito, a praia está aqui, tá, tudo bem, é o trânsito aqui, nem tô olhando, nossa, tem um pôr do sol bonito, a nuvem bonita, não, tô focada no adubo não, na merda, não deixei ela virar adubo, entendeu? E a outra coisa que você trouxe foi o carregar, a gente carrega muita coisa, tanto fisicamente, pessoa demonstrando coisas, mas com muita carga emocional. Que o fulaninho brigou comigo em 1999, às 2 da tarde, porque a minha blusa estava furada, ou porque eu furei a blusa dele, sei lá, tipo, e você carrega isso 30 anos. Cara, pra quê? pra quê, né? Tão engraçado isso. É, Você falou do Rio, né? Eu tô tendo uma nova perspectiva sobre o Rio, porque passei muito tempo viajando, passei muitos anos fora do Rio.
voltando assim para ficar muito pouco tempo, revisitar a família. E aí eu passei um tempo em Ubatuba. E aí, assim, tem praias lindas, tá? Tem mais de 100 praias e tal, mas as praias mais próximas do centro, né, as praias do centro, Perequê e tal, são praias muito cinzas, né? Passam a maior parte do tempo cinza. E aí, conhecendo as pessoas de lá, as pessoas que moravam lá, e assim, o pessoal olhava para aquela praia e achava a coisa mais linda do mundo. Nossa, 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 essa natureza. Olha a praia, olha o mar, e eu olhava assim, mas a água é cinza. E aí eu dentro de mim, né? Assim, gente, olha só, essa pessoa tá achando essa praia linda. Sabe? E aí eu chego naquele azul maravilhoso, tipo, a minha perspectiva de praia linda era completamente diferente. Tanto que, tipo, eu morei em Itacaré, morei em Pipa, nadava com os golfinhos. Então, assim, eu tinha uma ideia de praia Praia. linda muito. Eu tava assim, muito diferente. Só que o aprendizado era meu. Era tipo, eu que tinha que aprender a ver como linda aquela praia cinza. Por que que eu tô segmentando? Por que que só é linda a praia azul? E tipo, aí eu fui, tipo, não, eu quero aprender a olhar essa praia cinza aqui e chamar ela de linda também. É, E aí, passei um tempo lá e tal, e assim, foi um bom momento de aprender. Nossa, realmente, essa praia é linda também, sabe? De parar de segmentar tanto as coisas. De Sim, ver uma praia cinza e é o nosso poder olhar. Não é se emocionar e agradecer. Nossa, eu desenterrei aqui quando vocês só falam uma história de nem sei quando, que é o mestre estava passando com os discípulos e tinha um cachorro morto na beira da estrada. Já ouviu essa? E os discípulos, nossa, Não, bota pra rolo, vambora. nossa, esse cachorro tá fedendo, não sei o que e tal. E o mestre, que bonitos dentes. Olha que dentes são bonitos do cachorro. Que bonitos dentes. E assim, não é. Nossa, eu tô muito incomodada, parece, tá? E pronto. E porque onde eu tava te vendo, foi diminuindo o brilho, não sei se é porque começou a fechar o tempo, e aí ele foi ajustando o brilho, e aí você tava ficando muito escura, e eu não queria parar, mas tava começando a incomodar a minha mente, porque eu tava cada vez te vendo menos. Enquanto você estava contando a história, começou a ficar ruim a internet. Aí bom, eu vou catar a energia da história, mas assim, deu pra entender, mesmo que eu não tenha escutado, mesmo que tenha picotado. Nossa, Esse é o e bom esse, dessas habilidades, né? Assim, você não precisa escutar exatamente, mas, tipo, você recebe você sempre recebe aquilo que você a história precisa. multidimensionalmente. E isso é bom até pra gente e pra quem tá. Ah, voltou. A internet. Pra Nossa, quem tá sempre. ouvindo, eu lembro de uma vez lá no Instituto Teta Healing Brasil, quando ainda era Instituto, né? Que depois virou portal, tirou Teta Healing, enfim. A Thay. Eu acho que você não é mais, mas era instrutora de Teta Healing. Não sei se você tem esse chamado de dar curso de novo, mas, mas a Thay sabe de onde eu tô falando. Nossa, eu fui instrutora por muitos anos, eu gosto muito, tenho um carinho especial, assim, pela Git, Gustavo, nossa. Então, a gente tinha lá o grupo de prática, né? E uma vez no grupo de prática, no final, ali na reunião, a moça estava contando que ela tinha feito uma sessão online e que caiu a sessão inteira. Ela não conseguia fazer uma sequência de digging, que é as nossas perguntinhas do Teta Healing, então, direito, que toda hora caía. Eu falei, meu Deus do céu, pior sessão da vida. Essa cliente não vai coisar. Semana seguinte, a cliente, nossa, foi a melhor sessão da vida, destravou isso, 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 isso. E aí, de novo, a gente não receber, entendeu? Na forma, parece, nossa, foi Cara, uma muito merda. bom. Você só cai 10 vezes na internet em uma hora, ferrou. Mas era o que precisava. E Cara, muito legal isso.
Era o que eu precisava. Muito bom. Não é? E eu acho que eu sinto também, o curso em Milagres fala isso, e eu sinto que todo o nosso caminho espiritual, independente qual seja, é um caminho de desenvolvimento de confiança. A gente vai tirando a nossa confiança disso que a gente vê concreto, parece que está aqui, que é o certo, e a gente vai colocando ela nesse lugar maior. Você quis compartilhar como suas viagens te ajudaram a fazer isso, Thay? Nossa, foi a viagem da confiança, sim. Eu acho que eu tenho uma assim uma forma de aprender que é um pouco kamikaze, né? Assim, quando eu quero aprender uma coisa, eu realmente vou de cabeça. E eu até costumo citar isso, né, nos cursos e tal, que, cara, você quer aprender a acessar um estado de paz interior, de calma, não vai ser sentado meditando, assim. Sentado meditando pode até ser, mas eu costumo brincar, né, assim, eu confio muito mais no mergulhador do que no meditador, né? Porque o meditador ele tá aqui, sentadinho, ele tá. E não tô colocando a meditação num lugar de inferioridade, não, mas estou colocando num lugar de experienciar algo que te mantenha nesse estado meditativo. A meditação ela vai te ajudar sim a te preparar, mas é na prática, é no dia a dia, que você vai poder se dar conta de que você tem esses recursos internos, esses recursos que você desenvolveu, para colocar em prática. E eu sinto que as viagens eu uso muito como para isso. Por quê? Porque viajar é lidar com o desconhecido o tempo todo. É lidar com a falta de controle o tempo todo. É lidar com a confiança o tempo todo. É lidar com a intuição o tempo todo. É, é se abrir para o novo o tempo todo. É lidar com o desconfortável o tempo todo. E a viagem, ela assim, é um espaço onde eu descobri, onde eu acho que eu me reconectei com a magia, com o milagre, com a mágica aqui, né? Porque é muito fácil você sentar, fechar os olhos e você entrar num estado meditativo alterado e você sair do corpo e você acessar e conversar com Jesus e conversar com Deus e conversar com Kuan e acessar os sete planos e as múltiplas dimensões. E é muito lindo isso, é maravilhoso, eu recomendo, é muito importante, faz parte do caminho. Porém, trazer isso para quando você abre o olho é fundamental. Porque senão você só vai querer ficar lá em cima. Senão você só vai querer ficar lá, não, é tipo, aqui é o lugar onde eu tô aqui sentindo esse amor maravilhoso, né? É, cara, e eu acho que, assim, expandir esse olhar, as viagens trouxeram muito isso, trouxeram essa sensação e trouxeram mais fé na humanidade, eu diria, sendo bem honesta, me trouxeram muito mais fé na humanidade, porque eu encontrei pessoas na jornada, eu encontrei lugares, eu encontrei diferentes bolhas de realidade vivendo em outras dimensões, em outras. Eu diria até que, assim, sabe quando a gente fala, sei lá, um viajante do futuro que vai para o Uhum. passado, que vai para o futuro? Quando a gente fala que, assim, que o tempo não existe, é isso mesmo, assim, quando você viaja, você tem a oportunidade de visitar uma bolha que está vivendo, sei lá, no ano 3000, e você tem a oportunidade de voltar para uma bolha que está vivendo em 1960 ainda, né? E aí, em termos de perspectiva, de consciência, de crenças, de, de formas de viver, de formas de acreditar no mundo, é muito incrível, assim, poder navegar em todas essas bolhas. Então, é claro que, assim, eu tenho as minhas preferências, assim, eu gosto de estar em bolhas, de pessoas que estão, sei lá, mais conectadas com a terra, cultivando seu alimento, sem agrotóxico, que estão, sabe, menos glúten,
que é com a telepatia mais avançada. Então, assim, claro que eu adoro estar nessas bolhas. E tem bolhas dessas espalhadas pelo mundo inteiro, ainda bem. Porém, existe muito aprendizado nas bolhas que estão vivendo no século Diferente. passado, principalmente aprendizados com a nossa própria intolerância, né? Então, assim, eu sinto que um dos aprendizados, assim, de grandes é navegar por essas bolhas que ainda estão pensando única e exclusivamente em acúmulo, única e exclusivamente em torrar o planeta, única e exclusivamente em minha família, o resto foda-se, sabe? Desculpa, tá? Não sei se pode falar palavrão, mas, né? Relaxa. É uma palavra Né? sem não. E é bom Então, que a gente assim, para constrói. Opa, travou até. A gente desconstrói esse papel do deu espiritualista uma que. deu uma travada, mas vambora. Não, É, é só um comentário de é bom que a gente desconstrói esse lugar do espiritualista que não é. fala palavrão, que desenha o tempo inteiro, tá lá só sentadinho meditando. Nossa, Não é nossa, é muito zen exatamente o falar um assunto que você palavrão. está Nossa, não trazendo. é muito zen. Putz, é muito zen falar um palavrão. É isso. Eu lembro que eu estava uma vez num curso, aí o professor, o guru, ele tava assim, tava todo mundo aquela ideia de que o professor tava ali, ele era super espiritualizado e todo mundo tava ali só para escutar ele, né? E aí ele falou uma frase super bonita e todo mundo perguntando, é do Osho? Aí ele, não, é de um forró. É isso. É isso. É do hoje? Não. É do forró. Ai, gente. Hum, E é esse lugar, sabe? Ontem hum, eu tirei um oráculo lá no. O David Hoffmeister, que é o professor de um curso de milagres, ele tem. Acho que é um site também, mas eu tenho um aplicativo, chama Sim Now, que é tipo é um curso em milagres agora, né? A tradução. E aí tem um oráculo lá que você pode escolher se vai vir em texto hum. ou em vídeo. E ontem eu tirei um oráculo e era em vídeo e grande. E aí uma das coisas que ele falou, o David, e ele teve muito jornada com viagem. Na verdade, o despertar dele começou com viagem. Jesus colocou ele num carro e falou, eu acho que era vai pro leste, vai pro oeste, sei lá, tipo, era a única instrução que ele tinha, vai pro leste. Aí ele foi andando. Sem dinheiro, foi uma jornada mega de confiança, bonita dele contar, mas o que eu ia trazer é que ele falou que ele nunca foi de meditar. Ele não gostava de meditar. Não tem ressonância com ele. Ele falou, Jesus, tipo, como é que eu vou entrar em contato? Então, com o subconsciente. Aí ele falou que eu ia começar a dar primeiro músicas, depois filmes pra ele. E aí ele ia pro cinema pra assistir a mente dele. E ele tem um, um guia de filmes para iluminação, entendeu? Ele tem um monte de comentário dele sobre os filmes. Você vai assistir um filme com ele, eu adoro. De vez em quando no YouTube tem um monte de áudio dessas sessões que ele faz. Assistindo o filme, ele para comendo. Oh, olha o ego aqui, olha não sei o que aqui. Então, tipo, não precisa ser de uma forma só. Não precisa ser. Tem gente que vai meditar, tem gente que vai viajar, tem gente que vai assistir filme. Não importa. Vai ser da forma que é mais Concordo. Acho didática que para a você. mensagem ela vem através de tudo. É. O, o esporte também, assim, no meu caso, eu acho que sempre me ajudou muito com isso, né? O Kobe Bryant, antes de morrer, né? Ele deixou, assim, um grande legado para o esporte, mas ele falava do Mamba Mentality, né? Que era a mentalidade de de estar direcionado a ser um pouco melhor a cada dia, né? De dar o seu melhor.
de ter consistência. Então, assim, o cara fazia 500 cestas por dia, né? E todos os dias, de domingo a domingo. Então, assim, não tem como você não melhorar se você dá o seu melhor a cada dia, se você faz o melhor que você pode a cada dia, consistentemente fazendo o seu melhor. E isso se aplica a uma série de coisas. Particularmente, eu gosto muito de tênis. E eu acho, assim, a mentalidade do tenista é absurda, assim, o nível de consciência emocional que se acessa em determinados pontos ao longo do jogo, né? Porque tem uns pontos que são assim, se eu perder esse ponto aqui, eu perco o jogo. Então, assim, é aquele ponto. É você saber que, assim, às vezes você se distrai, às vezes você deixa suas emoções te guiarem, né? O próprio Federer, ele fala, ele tem a lei dos 15 segundos, né? Que é assim, cara, quando eu perco um ponto num grande, né, um Grand Slam, um grande campeonato, eu tenho 15 segundos, eu me dou esses 15 segundos. São 5 segundos para sentir todas as emoções possíveis por ter perdido aquele ponto, 5 segundos para relaxar completamente, e os próximos 5 segundos para construir a estratégia do meu próximo passo. Cara, isso é muito espiritual, pelo amor de Deus. Olha que coisa linda. Se a gente aplicasse isso toda vez que acontecer um problema, uma merda na nossa vida, olha como incrível seria, né? Você se dá um tempo para sentir aquilo que você precisa sentir, aquela dor, né? O impacto daquilo, porque nós somos humanos, né? A gente vai sentir o impacto daquilo, né? Se dá um tempo para refletir sobre aquilo, né? Para relaxar e soltar, liberar isso do seu corpo, do seu ser, porque também é uma forma de autopunição e de autoabuso muito grande, né? Manter essas circunstâncias na gente, né? É o que você estava falando, né? De por que que a gente Saquinho. carrega aquela, Saquinho da né? Por merda. que carregar o saquinho da merda? E depois virar a página, né? E conseguir encurtar esse tempo para fazer isso em 15 segundos, para virar e fazer o próximo ponto e jogar de uma maneira perfeita, né? Ou que seja, se errar de novo, aplica de novo, sabe? É, eu gosto muito disso, eu gosto, eu acho uma forma muito linda de guiar a própria vida, assim, né? Eu cheguei a comentar sobre o Kobe Bryant, mas é uma coisa que ele fala é que, assim, quando você tá 100% conectado em ser a sua melhor versão todos os dias, o mundo inteiro se torna a sua biblioteca, né? Assim, o Tudo. mundo inteiro, tudo, absolutamente tudo, vai te trazer um aprendizado, uma lição, algo para você aprender, né? O que que esse desconforto me gerou, né? Por que que eu estou projetando no outro? Por que que eu defini aquela pessoa como culpada de uma mazela que eu estou passando, né? Por que isso, né? O que que eu tenho em comum, né? Onde que eu estou aprendendo, onde que está o gatilho, enfim, o mundo inteiro é assim, uma enorme biblioteca para a gente crescer e evoluir. O tempo todo, né? Aí, o tempo todo, quando a gente está disposto a aprender. E aí, ajuda, lembrei de uma coisa que você falou isso, né? Ajuda a gente também a não ter que ficar preso no looping de cura. A Thay, acho que até travou ou voltou, vamos ver. Mas ela me ensina muito sobre esse lugar de ficar viciado Tá e travando e curável. voltando, mas só vai. Não, eu tava falando que ajuda a gente, se a gente tem essa postura na vida, isso ajuda a gente a não se prender no looping de cura, que é uma coisa que você traz muito também, né? De quebrar. Porque quando você entra na espiritualidade, você começa a querer curar tudo. Aí vai curar tudo, aí toda hora, aí você fica lá só o dia inteiro. E eu tenho que curar minha mãe agora, agora tenho que curar meu pai, agora tenho que curar minha mãe de novo, agora tenho Não, que tem que curar o curar trabalho. isso. Agora, e aí você fica lá para sempre. E você não sai. Se você não se, tipo, não, volta aqui, sabe? Cara,
eu particularmente, assim, eu gosto muito de falar sobre isso porque eu sou uma das pessoas que ficou presa no looping de cura por muito tempo. Muito tempo. Isso me impediu de agir por muito tempo, né? E uma das coisas que, uma das consciências que eu cheguei foi de que o looping de cura, ele é um sintoma de baixa autoestima. Faz Porque sentido. quando eu estiver curada, eu vou ser amada. Quando eu estiver bem. Quando eu estiver iluminada espiritualmente, caraca, ninguém me segura. Pô. Sabe? Você entra um pouco nesses lugares, né? Aí eu vou finalmente. E isso também, assim, indo um pouquinho mais profundo, né? Olhando um pouco para um lugar de sombra bem profundo, quem estiver disposto a olhar para dentro, fica à vontade. Quem estiver disposto a me julgar, fica à vontade também. Mas isso também ia para um lugar de vingança, né? Tipo, essa pessoa me machucou. Então, você Até travou. vai ver agora. E aí ia para um lugar de vingança. Aí, ó. E Eu tô aí te ia para um lugar de ouvindo. vingança do tipo, agora eu vou ser, né? Tão incrível, tão foda, tão maravilhosa que você vai ficar no meu pé, né? E aí eu não tinha me dado conta do quanto muitas vezes a gente usa isso para tentar tapar, continuar tapando os mesmos buracos, né? Continuar usando. É pegar algo tão lindo, tão bonito, tão expressivo, tão expansivo e reduzir para um chicote, né? Você transforma isso numa forma de continuar se chicoteando, né? Eu lembro muito da Tia Swan, que ela fala assim, para metade do meu público eu gostaria de doar meu livro de graça, assim, para outra metade eu gostaria de queimar meu livro para vocês, que é basicamente isso. Porque assim, é como a gente pega aquela informação, né? Para algumas pessoas vão pegar aquela informação e de acordo com o nível de consciência e nível de dor que a gente está no momento, a gente pode pegar uma informação de cura e transformar ela para ser usada de uma maneira extremamente destrutiva. E eu sinto que eu usei isso de uma maneira destrutiva durante algum tempo. E isso, assim, tomar essa consciência para sair desse lugar Tô. foi super Tem uma resistência na mente para receber, Thay, que tá cortando aqui para mim. Eu tô falando com Jesus, Jesus, eu quero receber o que ela tá falando. muitas mil. Como pode melhorar? A resistência, eu não sei se a Thay. Opa, travou, travou, vamos ver se ela volta. Mas isso, gente, que tá acontecendo é resistência da mente. A Thay até caiu. É resistência da mente em aceitar um lembrete do amor que é você pode usar qualquer coisa para sentir qualquer coisa. Então a gente pode usar esse lugar de cura para continuar se vitimizando, para, como a Thay falou, querer se vingar do outro, sabe? Eu sinto de pausar aqui essa gravação enquanto ela não volta. A gente tem tanta resistência em ouvir que a gente até derrubou a Thay, gente. Não adianta. Não É adianta. isso. Se você quiser retomar um pouquinho, fica à vontade, tá? Mas compartilha o que Não tiver no coração. adianta. É o que? Não, não escutei.
Repete, por favor, que deu uma travada para mim. Eu falei que se você quiser repetir o que você estava falando, fica à vontade, mas compartilha o que tiver no coração. Se tiver outra coisa aí, pode também. É isso. Não, eu tô sentindo que eu acho que às vezes a gente tem muita resistência a, a algo que a algo eu sinto que às vezes a nossa resistência é que algo que a gente imagina que seja tão pesado vai ser leve. E eu acho, sabe quando você olha para uma coisa, você sabe o monstro, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo da aranha dentro de um barril, né? Imagina uma pessoa que morre de medo de aranha, né? Se eu coloco um barril do seu lado e falo assim, tem uma aranha dentro desse barril. Se você morre de medo de aranha, você vai imaginar, cara, aquela aranha do Harry Potter, gigantona, né? Fazendo tac, 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 saindo daquele barril. E aí, se você olha dentro do barril, às vezes é aquela aranha que come mosca, aquela piquititica, que você nem Parede! consegue. E eu sinto que muito, muito de olhar para a sombra é aquela aranhazinha de parede. Inclusive, eu acabei de ver uma aqui, eu acho que é ela que veio me trazer para contar essa história. Uma bem pequenininha. E no xamanismo, a aranha, ela é a tecedora das letras do alfabeto na história do xamanismo. Então, assim, ela, toda vez que ela aparece, ela meio que tá me lembrando, olha, tem que voltar a escrever. É, ela traz, assim, tecer a história, né? Ela traz essa consciência de ajudar a tecer a história. E todos nós tecemos a história com as nossas ações, né? Com as nossas, com a nossa vida, com o nosso viver, com o nosso experienciar. E com que a gente compartilha disso. E eu sinto que muito do que as pessoas acham que, não, às vezes eu não quero olhar para determinados temas, porque se eu olhar para isso vai doer. E aí, às vezes, você passa 20 anos somatizando, sentindo uma dor que é muito, 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 muito maior do que, às vezes, olhar para o tema, que vai ser, às vezes, uma espetadinha, sabe? Uma coisa rápida. E acabou. E você vai estar livre, né? Então, às vezes, as pessoas escolhem carregar dores muito maiores por muito mais tempo e viverem sofrimentos gigantes por achar que aquilo que, não sei, por uma grande ilusão de que às vezes olhar para aquilo, não se achar forte o suficiente para ver algo, não se achar forte o suficiente para tomar uma determinada decisão, por não se achar só forte o suficiente para passar por um determinado momento de incerteza. E eu particularmente, assim, acho isso um desperdício de vida, assim. É, é, é um desperdício de vida, assim. Você me lembrou um trechinho de uma É, eu tenho medo de uma vida não vivida. música. Acho que um dos meus grandes medos, assim, é medo de não viver a vida. Medo de não, medo de ter medo de viver. Eu acho que é. Tem três. Vamos viver, né, pai? Eu acho que esse é o grande convite que você deixa pra gente viver mesmo. Tem mais alguma coisa brilhando aí no seu coração pra ser compartilhada? Sim. Era muito lindo você trazer isso, né? Tem mais alguma coisa brilhando no seu coração. Sempre tem, e ainda bem. Eu acho que tem em todo mundo. É que às vezes a gente esquece, às vezes a gente se perde nas histórias. Eu acho importante relembrar de que todo mundo tem algo brilhando no coração. E que o que quer que esteja brilhando no seu coração agora, no meu coração agora, merece ser compartilhado. Merece ser compartilhado no mundo. Ah, independente de algumas pessoas valorizarem ou não, independente de algumas pessoas gostarem ou não, aí é questão delas, né? Mas nosso que quer que brilhe dentro da gente merece ir para a luz, merece ser visto.
É um ato de generosidade de espírito. A gente colocar, né? Eu li em algum lugar, eu não lembro quem é o autor, não lembro de onde veio isso, mas li em algum lugar esse final de semana algo como o que ilumina não é o lampião, é o que tem dentro do lampião. Como uma metáfora pra gente, sabe? O que ilumina é o que tem dentro. E agora você falou, eu lembrei disso. Eu não... Sinceramente, eu não tenho a menor ideia, gente. Ou se alguém souber o autor, manifeste-se nos comentários. Mas eu achei isso tão Cara, isso é interessante. muito lindo. Até a própria a carta do eremita, né? A própria carta do eremita, ele tá segurando um lampião e ele tá iluminando para dentro e para fora ao mesmo tempo, né? Tanto que ele segura o lampião e ao mesmo tempo ele segura a veste dele, né? O casaco, a capa. Ele tá iluminando dentro e fora ao mesmo tempo. Eu sinto que o fato da gente, só da gente estar tendo essa conversa, compartilhando, é uma forma da gente iluminar para dentro e para fora. Às vezes as pessoas acham sei lá, que requer uma superação, assim, um super ato de, né, que tenha que ser algo extremamente grandioso, né? Não, cara, é uma coisa simples. Às vezes você plantar uma árvore, cuidar de um jardim, né, cuidar de uma criança, cuidar, sabe? São, fazer uma comida gostosa, são atos de iluminação tanto dentro quanto fora, né? É, e tem mesmo valor, assim. Sim. É o como você faz, né? Você faz na raiva, Eu você com. faz com ódio, mas você tá fazendo aberto, ilumina tudo. E até com essas emoções, são formas de transmutar essas emoções também, né? Quantas vezes, assim, às vezes em... Cara, às vezes na véspera, assim, faltando horas para eu ir dar um workshop, faltando horas para eu ir dar um curso, acontecia alguma coisa no meio do caminho, eu, tipo, tava, irritada. E, tipo, não, nada vai me fazer deixar de dar esse curso, nada vai me fazer deixar de dar esse workshop, cara. E aí eu parava, tirava a mente daquilo, dava o curso, dava o workshop. No final, aquilo que eu tinha me irritado tinha se resolvido naturalmente, né? Já nem autor que eu gosto muito que ele fala sobre a coisa do perdão, cara, se você tem alguma coisa que você sente que você não consegue perdoar, leva isso para sua tarefa do dia a dia. Cara, eu vou fazer esse bolo aqui com o intuito de perdoar, mesmo que eu ainda esteja sentindo muita raiva. Mas assim, a minha intenção é perdoar. Vai ser o bolo com a intenção de perdoar, mesmo que ainda não saia esse perdão. Mas é um caminho, é um passo, né? Porque dependendo daquilo que for, às vezes perdão leva tempo, né? Às vezes leva, né, às vezes é um aprendizado parcelado, dependendo da missão, né? Então, só não eliminar essas emoções, mas incluir elas e integrar elas nessas ações também, de uma maneira consciente. Eu gosto muito disso. É uma boa estratégia de vida, porque para a gente não ficar preso no looping da cura, né, que era o nosso assunto. É isso, você vai integrando, sabe? É isso que tem para fazer agora. Então aqui também isso vai estar incluído. A minha intenção é essa. Ainda não dou conta, pai, de perdoar, não. Parece que tá muito real para mim, tô com raiva. Mas eu tenho que fazer o bolo, então o bolo tá na intenção de perdoar. É isso. Thay, e onde o povo te encontra? Cara, no Instagram, eu confesso que eu tô um pouco com o Instagram meio parado, mas assim, Instagram eu, Thay Carneiro. E no YouTube eu tô com dois cursos, mini cursos que eu tô, né? Um que eu terminei agora, que são os 7 dias para mudar nossa relação Lá. com o dinheiro, que foi assim um momento de flutuação, né? Tive muitos momentos de flutuação ao longo da vida e aí tive um momento assim, um grande baque. E eu, cara, o que que eu vou fazer com esse baque? Cara, eu vou fazer a minha
levantada de volta em conjunto, né? E aí foi muito incrível, assim, porque, né, durante o curso eu vou canalizando umas coisas e vou me dando conta de situações e, assim, tá, foi muito, muito esclarecedor para mim, né? Doar aquilo no momento em que eu achava que menos tinha para doar, né? Então, assim, foi encontrar esse lugar de abundância num momento de escassez, sabe? Assim, então, assim, foi incrível fazer esse curso. E um outro é de habilidades psíquicas, que conversando com muitas mentoradas e tal, fui vendo que, assim, muitas ainda estão nesse espaço de se sentir uma esponja, de se sentir mal quando entram num ambiente que está meio pesado, e muita gente que tem habilidades psíquicas e não sabe o que fazer com elas, então eu resolvi fazer esse curso, assim, gratuito para começar a compartilhar um pouco das experiências que eu tive com as habilidades psíquicas, começar a classificar elas, trazer um pouco de leveza para esse tema, né? Para colocar elas no lugar delas, assim, né? Porque às vezes eu vejo muita gente falando como se fosse algo muito fenomenal, muito fora do comum, e outras pessoas às vezes banalizando um pouco. Então, minha ideia é compartilhar minha experiência, trazer o que eu vivi, trazer um pouco do que eu aprendi né, com os cursos e tudo, e dar alguns exercícios, né? Fazer isso de uma maneira leve, simples. E bom, e quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem as mentorias, tem a comunidade SB Core, né? Então, assim, vão ser todos muito bem-vindos. Vou colocar os contatos da Thay aqui embaixo. Thay, obrigada, adorei. A gente se divertiu, mesmo Eu também mesmo com a adorei, internet Fausto, adorei. olhando a resistência. Ai, ai. Eu Nossa, também adorei. Obrigada pelo convite. a Adorei, Thay adorei. participou do nascimento do Despertar Sem Edição, porque tinha muita resistência na mente, e a gente fez uma meditação lá na comunidade, no dia seguinte ele nasceu, entendeu? Assim, então, muito obrigada também por isso. Olha, que maravilha! Pô, que legal poder contribuir, poder ser parte, né, desse momento de compartilhar, de ver você também compartilhando esse ouro aí, né? Vejo você, assim, uma pessoa incrível, assim, com um caminho lindo, uma luz gigante, né? Tanta coisa para poder compartilhar e botar no mundo, poder ver, participar desse lugar que você está fazendo isso, assim, para mim é uma honra. Muito obrigada, de verdade. O coração fica quentinho. Ai, obrigada, gente. Obrigada a vocês que ficaram com a gente aqui, aos trancos e barrancos, lá vou eu. Mas é, Faz parte, é vida real. é isso, é desse lugar de o despertar é sem edição por causa disso, e a proposta é isso. Vamos ver, né? Porque tem uma vontade do ego aqui. Cara, caiu, dá uma cortada. Mas a proposta do negócio é sem edição, no sentido de a gente vai falar o que tiver aqui, mesmo que seja palavrão, mesmo que. E do jeito que acontecer. Pra gente aprender, até acabei de receber isso, porque eu não tinha clareza, não. Pra gente aprender que é perfeito do jeito que é, mesmo que pareça da forma que não. Muito bom, adoro. Gente, obrigada. Beijo, beijo, Thay. Beijo. Tchau, tchau, galera. Obrigada.